Olá, mais uma vez seja bem-vindo. Esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Coimbra. É um prazer encontrar você mais uma vez aqui para mais um culto de oração. Mais uma vez eu lembro você de fazer a sua inscrição no canal, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho e também deixar o seu like se você apreciou a nossa programação. Hoje é quarta é dia de a gente apresentar a Deus os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. E esse é o momento em que eu convido você a juntar a família aí onde você está, na sua sala, fazerem os pedidos de oração, depois vocês orem a respeito. Está aparecendo aí também o meu número de telefone, de WhatsApp, você pode também enviar o seu pedido de oração direto para mim. Cada quarta-feira eu tenho recebido alguns pedidos e tenho o prazer de no dia seguinte, pela manhã, apresentar diante de Deus a sua necessidade. Sinta-se muito à vontade. Nós vamos ouvir agora um louvor, você é convidado a louvar conosco. E ao final da música eu volto para orar pelo seu pedido e para começarmos mais um estudo sobre o livro de Hebreus. Daqui a pouco a gente se vê. Sacrifício que desceu do céu, o mundo não pôde entender. Tanto amor derramado
madeiro virou seu trono, a coroa com espinhos a furar. Aquele que se entregou ao mundo para o salvar. Mas mesmo a morte não pôde o vencer. Cristo, esperança para todo que crê. Ressuscitou, vivo estás e para sempre reinarás em seu trono de glória, majestade santa. Ressuscitou, vivo estás e para sempre reinarás em seu trono de glória, majestade santa. Mas mesmo a morte não pôde o vencer. Cristo, esperança para todo que ressuscitou, vivo estás e para sempre reinarás em seu trono de glória, majestade santa. Ressuscitou, vivo estás e para sempre reinarás em seu trono de glória, majestade santa. Cristo, esperança para todo que crê. Cristo, esperança para todo que crê. Neste momento agora nós vamos ter uma palavra de oração. Você aí na sua casa já fez também o seu pedido, o seu agradecimento. E então agora, pela fé, nós vamos apresentar diante do Senhor as suas necessidades, crendo que lá no céu tem um Deus que está ouvindo cada um de nós. Por favor, agora feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença porque precisamos de Ti. Porque precisamos sentir o Senhor em nossa vida. Porque mais do que favores, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. Para que o Senhor venha habitar em nós. E que a partir da Tua presença, toda a nossa vida possa ser abençoada. Nesta hora, Senhor Deus, vários pedidos de oração ascenderam até Ti. E agora, como Teu sacerdote, eu os apresento diante do Senhor. Te peço clemência, te peço misericórdia, e que mais uma vez a Tua bondade seja mostrada, apresentada para os Seus filhos. Há muitos de nós também que temos vários motivos para Te agradecer, porque reconhecemos que a nossa vida só é o que é, Senhor Deus, as bênçãos que recebemos só em função do Teu poder
do teu amor e misericórdia agindo em nós. Eu oro então por cada família, eu oro, Senhor Deus, por cada mãe, cada pai que apresentou a sua oração, especialmente por aqueles que pediram pela conversão dos seus entes queridos, que o Senhor opere com o teu Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, Pai, seja um bom médico na vida dessas pessoas. Para aqueles que estão passando por problemas emocionais, que o Senhor possa ser o bom pastor, que possa trazer paz aos seus corações. Vamos agora abrir a tua palavra. E cada vez que fazemos isso, o Senhor tem uma oportunidade de tocar nossas vidas por meio da Bíblia. E nós lhe pedimos que mais uma vez isso aconteça, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série do livro de Hebreus. Estamos agora no 6º capítulo, já estamos na metade da nossa caminhada. E que bom que você nos acompanhou até aqui. E eu insto para que você continue conosco até o final dessa viagem. Eu tenho certeza que a gente já aprendeu bastante, tem muito mais para aprender. E cada vez que a gente escuta a palavra, cada vez que a gente lê a palavra, a esperança em nós é fortalecida. Precisamos ter em mente uma coisa: aquele que há de vir virá e não tardará. E é importante termos a palavra de Deus para ser esse alento, essa força, para que nós possamos continuar caminhando até o dia de encontrar o Senhor. Ok? Você aí, já pegou sua Bíblia? Está com ela aí pertinho? Se não, tem um tempinho agora de pegá-la. Você pode usar também o seu aparelho celular. Nós estamos no 6º capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Na semana passada nós falamos do último capítulo, do capítulo 5, e o capítulo terminou com uma admoestação, com uma exortação do autor da carta àqueles que a receberam, em função de eles não terem crescido na fé. Eles insistiam ainda em tomar leite quando já deviam estar tomando um alimento sólido. E então, quando a gente entra agora no capítulo 6, o apóstolo ainda tem em mente aquilo que ele falou no último capítulo. Eu quero ler com você especialmente agora os 2 primeiros versos de Hebreus 6, que diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O que o autor da carta, o que o autor do livro, ele está querendo dizer com estas palavras? Aqui ele fala de arrependimento, ele fala de batismo, ele fala de imposição das mãos, ele fala de fé, de arrependimento. E a gente entende que tudo isso aí é algo como que básico, como que elementar. Agora, na sua visão e no que ele descreve nesses 2 versos, ele simplesmente está dizendo o seguinte: olha, nós já temos uma base. E o que vamos fazer agora? Construir em cima dessa base. Quando você quer fazer uma casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Não é o alicerce? E é a partir do alicerce, então, que uma linda casa vai aparecer. Aqui, Paulo entende que os cristãos têm uma base. É como se eles tivessem, digamos assim, uma cartilha. E terminassem essa cartilha e agora precisassem entrar para a leitura de um livro novo. Enfim, ele está falando de progresso, ele está falando de crescimento, ele está falando de andamento na vida espiritual, que infelizmente esses cristãos estavam estacionados. Agora nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. E eu já adianto para você, talvez aqui nós tenhamos uma das passagens de maior compreensão, maior dificuldade de compreensão que a gente tem nas Escrituras. Cada vez que a gente lê esses versos, isso causa uma grande perplexidade. E muitas vezes a gente recebe, às vezes, ligações, mensagens de irmãos desesperados. E a sua preocupação é: pastor, aqui está dizendo que a partir do momento que eu rejeitei a salvação, eu não tenho mais chance. Nós vamos ler esses versos e a gente vai procurar entender exatamente o que eles querem dizer. Acompanhe comigo, então, a partir do versículo 4. Diz assim: É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Difícil, né? Ler isso, e quando a gente pensa na nossa vida, quantas vezes nós nos afastamos do caminho e voltamos, e aqui em dado momento o apóstolo chega a dizer que as pessoas que um dia foram batizadas, as pessoas que provaram a boa palavra, as pessoas que foram iluminadas, que tiveram, digamos assim, a bênção do Espírito Santo, ele diz que essas pessoas, se caem, é impossível serem renovadas. Queridos, se nós entendermos e aceitarmos as palavras como está aqui, a gente cria um grande problema para o restante das Escrituras. E aqui vai um conselho de interpretação bíblica. Cada vez que você ver um texto bíblico que destoa do original, você precisa entender o seguinte, que o problema está com a passagem. É essa passagem que merece estudo, consideração. Não é que o todo está agora em descrédito, em dúvida, não. Mas essa palavra que, digamos assim, diferencia daquilo que você está acostumado, ela deve ser estudada com afinco para que se descubra o seu verdadeiro significado, para que nós possamos entender a Bíblia como um todo. Quando a gente entende que foi Deus, que Deus é o autor da Bíblia, nós não podemos crer que em um momento ele diz uma coisa e no outro ele diz outra. E eu penso que aí cabe então o exercício da interpretação, do estudo, para saber exatamente o que o autor queria dizer quando escreveu essas palavras. Pois bem, há dois pontos de vistas acerca desta passagem no mundo teológico. A primeira delas é que a apostasia mencionada aqui diz respeito ao pecado contra o Espírito Santo. E você já ouviu sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Eu quero ler com você, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. E olha o que o próprio Jesus diz. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Essa é a passagem que todos nós conhecemos, de que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. E a pergunta que a gente faz é, por que não se pode perdoar um pecado contra o Espírito Santo? Porque nas palavras do próprio Jesus Cristo, em João, capítulo 14, ele diz que é esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se salva sem o auxílio do Espírito Santo. Ninguém se sente um pecador sem o Espírito Santo dizer isso para ele. Só que a partir do momento que uma pessoa rejeita esta salvação, a partir do momento que a pessoa não quer escutar essa salvação, a pergunta é, como que ela pode ser salva? Então a gente precisa entender o pecado contra o Espírito Santo da seguinte maneira. Por que ele é imperdoável? Ele é imperdoável porque a pessoa que precisa ser perdoada não se sente o quê? Culpada. Ela não se sente arrependida. Ela não tem necessidade. E se ela não tem necessidade, ela não pode ser salva. E naturalmente isso constitui pecado contra o Espírito Santo. Então uma primeira interpretação desses versos de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 8, é de que eles representam um pecado contra o Espírito Santo. Há uma outra forma de pensar no mundo teológico, é de que essa passagem, na verdade, ela não prega a falta de esperança
para quem se apostatou. Mas ela adverte acerca de uma desesperança condicional. Não é que ela determina que a partir do momento que a pessoa apostata, ela não seja mais salva. Mas é uma condicionante, e a gente vai falar sobre isso daqui para frente. Há uma fala aqui no versículo 6, eu gostaria que você voltasse aí na sua Bíblia, fala assim: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então aqui o autor da carta está dizendo que uma vez que a pessoa caiu, é impossível que ela seja renovada para o arrependimento. O que significa isso? O entendimento é que o caso não é de alguém que busca voltar para Deus e acha o arrependimento impossível, mas é de alguém que não tem o desejo de voltar à experiência da qual caiu. Você entende isso? Exatamente aquilo que a gente explicava sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Simplesmente o indivíduo se afastou de Deus e agora ele não sente mais vontade, ele não escuta mais os rogos, os apelos do Espírito Santo. E a partir do momento que ele não escuta aquele que pode sensibilizar o seu coração, para que ele se sinta culpado, necessitado, para buscar a Deus, naturalmente ele pecou contra o Espírito Santo. Para essa pessoa realmente não existe esperança. Agora, existe uma outra questão gramatical também no texto. De acordo com o uso nessas passagens, que se faz do particípio grego, os teólogos eles entendem que esse particípio ele não foi bem traduzido. E aí você fala assim: pastor, onde que está esse particípio? Aí no versículo 6, eu vou ler o verso do começo, você olha na sua Bíblia e vai estar aparecendo na sua tela, me acompanha. Ele fala assim, ó: e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que que é um particípio grego, ele não está no original. Essa versão que nós temos, a revista e atualizada, foi colocado aí com o propósito de elucidar o texto, mas a gente entende que ele complicou. Olha como seria, como que está no original e que seria entendido. Eu vou ler para vocês. Seria assim: é impossível renová-los enquanto continuam a crucificar o Filho de Deus. Porque o texto aqui na íntegra fala assim, olha: e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então o texto aqui está dizendo que é como que uma pessoa estivesse novamente crucificando a Jesus. Ok? Quando se entende o particípio de uma outra forma, a leitura poderia ser essa que eu acabei de fazer e eu vou repetir para você, que diz: é impossível renová-los enquanto continuam a crucificar o Filho de Deus. Isso é natural. Ou seja, só há esperança de salvação para mim e para você quando há conversão. E o que é uma conversão? Conversão nada mais é do que uma mudança de rumo. Conversão é como se eu estivesse caminhando nessa direção para a perdição e em algum momento eu escuto o Espírito Santo me dizer: olha, esse caminho está errado, volta. E ao invés agora de ir por esse caminho, eu mudo a direção. Aí é uma conversão, e é uma conversão até no sentido literal. Ou seja, houve uma mudança de rota, houve uma metanoia, um arrependimento. E a partir do momento que você entende que o caminho que você estava trilhando era um caminho errado, a partir do que mentalmente você entende que o que você pensava fazer era errado, a sua vida também muda. E é por isso que o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se uma pessoa está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura. Agora, queridos, essa possibilidade de uma renovação, de ser uma nova criação, ela só existe a partir do momento que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Se eu tiro o Espírito Santo, que é aquele que me convence dos meus pecados, como que eu posso ser salvo? Você entende? Então, cada um de nós deve estar analisarmos nossa vida dentro desse contexto. Se não estamos pecando contra o Espírito Santo, entendendo que esse pecado significa digamos assim, um abandono, um não querer ouvir, uma insensibilidade, naturalmente impedindo o Espírito de operar nele a sua salvação. Esse pecado, ele se manifesta normalmente
na contínua resistência ao chamado de Deus e aos apelos do Espírito. Certamente você tem muita experiência com o pecado, você que me escuta, você que me vê, porque eu também tenho. Quantas e quantas vezes nós pecamos e ouvimos aquela voz bem forte no nosso coração. Isso nos faz chorar, nos arrepender, a gente se volta para Deus. Só que se você persiste nesse caminho, o que acontece? É que aquela voz que num primeiro momento foi tão forte, ela vai ficando mais fraca. E você vai, digamos assim, enveredando pelos caminhos do mal, e chega uma hora que ela se torna imperceptível, inaudível. E é aí onde muitas vezes o pecador ele se aprofunda no pecado a tal ponto que fica impossível de voltar. Mas não porque Deus não queira salvar, mas porque infelizmente ele não escuta mais o chamado do Espírito Santo. Então você me pergunta, pastor, como que uma pessoa ela pode pecar contra o Espírito Santo? Olha, a pessoa que peca contra o Espírito Santo não tem arrependimento, não tem remorso. Essa pessoa ela não tem tristeza pelo pecado. Essa pessoa ela não tem desejo de se afastar do pecado. E mais do que isso, a consciência não o acusa mais. Simplesmente ele está em paz com o seu pecado. Sabe, a maior bênção que nós podemos ter é aquela bênção que Jesus pronunciou como uma maldição à serpente, quando ele diz assim, eu colocarei inimizade entre você, se referindo à serpente, e a mulher. Ou seja, com Satanás nós queremos inimizade, nós não queremos paz com ele. E oxalá que você esteja nessa condição, que pecar para você seja algo que te faça sofrer, que te faça chorar. Essa tristeza que o pecado causa, ela é benéfica, porque ela nos faz correr para aquele que nos sara, que é o Senhor Deus. Queridos, se alguém tem o desejo sincero de fazer o que é certo, pode confiantemente crer que ainda há esperança para si. E se nesse momento você está aí na sua casa, ouvindo esse sermão, com a Bíblia aberta, pode acreditar, você não pecou contra o Espírito Santo, porque em seu coração você deseja conhecer mais da palavra do Senhor. Agora eu quero te levar para 2 versos, os versos 9 e 10, busquem na sua Bíblia, diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, nós percebemos aqui que num primeiro momento, o autor da carta, ele fala de uma forma assim brusca, ele dá um aperto, mas a gente percebe que agora ele suaviza. É como se ele dissesse assim, olha, mas nem tudo em vocês tem coisa ruim não, viu? Tem coisa boa em vocês também. Vocês serviram, vocês ainda servem aos santos e Deus não está esquecido do seu trabalho, daquilo que vocês fizeram. E sabe, o motivo porque o autor da carta ele fala assim de uma forma veemente, e eu certamente estou falando agora para um pai, para uma mãe, a gente tem hora que tem que falar forte com o nosso filho. Mas por que a gente fala? Porque a gente quer corrigir, de algum modo a gente quer chamar a atenção para o curso da sua vida. E o autor da carta, ele já fez algumas admoestações até aqui, que a gente tem estudado, por exemplo, ele entendia que os cristãos hebreus corriam o risco de não dar atenção àquelas coisas que eles haviam ouvido, de repetir o mesmo erro de Israel e não entrar na terra prometida, que também não progrediram, não cresceram da forma satisfatória. Então, de boa, é como se ele dissesse assim, olha, há um perigo real de vocês perderem a sua salvação. E cada vez que a gente vê alguém em perigo, como é que a gente faz? Como que você fala quando você vê o seu filho prestes, digamos assim, a cair, numa situação em que se ele cair ele vai machucar muito? Você grita. Naturalmente a gente tem um desespero, as nossas ações elas são enérgicas, porque o perigo de aquela pessoa que a gente ama sofrer um dano, às vezes irreversível, é grande. E eu te pergunto, será que a salvação também não devia fazer com que a gente reagisse de uma forma enérgica também?
firme também. É por isso que seu pai fala firme com você. É por isso, mãe, que às vezes você fala firme com seu filho. E ele precisa entender que por trás dessa energia, dessa forma firme de falar, existe alguém que ama. E o nosso Deus, por sermos seus filhos, ele também nos fala. Ele nos fala de um modo que faz com que nós nos despertemos para o curso de ação de vida que estamos levando, para que a gente possa voltar e reconsiderar. Muito bem. Nós vamos agora para os versículos 11 e também o versículo 12. E aqui vai chegando para uma parte bem interessante. Olha o que diz na sua Bíblia. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Olha o 12. Para que não vos torneis o quê? Indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Esses dois versos nos fazem lembrar do propósito central dessa carta. E nós estamos estudando esse livro todo exatamente para isso, é para a gente entender qual que é o objetivo central dessa carta. E a gente sabe que o objetivo é fazer com que eles não desistissem. O objetivo central é fazer com que eles continuassem, para que eles perseverassem. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso, olha. Continuem, perseverem, sejam longânimos. Sejam longânimos, porque são esses longânimos que herdam as promessas. E ele adverte aqui no versículo 12, não sejam indolentes. Sabe, queridos, é muito bom a gente começar certas coisas. Muito bom. Muito bom quando você começa uma série de exercícios, é muito bom quando você começa a ler um livro, é muito bom quando você começa a orar de uma forma específica, num determinado horário. Tudo isso é muito bom. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Melhor do que começar é o quê? É terminar. E a gente precisa entender que o Deus que começou essa boa obra em nós, ele deseja o quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que Paulo escreve aos Filipenses. Então, se uma boa obra está começando em você, eu quero dizer para você, não pare, continue. Porque aqui o autor da carta está dizendo que são estes que herdam as promessas. São aqueles que continuam, que perseveram. Então, há muita virtude e vantagem no processo contínuo da busca de Deus. Pois bem, vamos agora para os versos 13 até o 15. E olha o que diz aí, 13 a 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aqui Deus fez duas coisas com Abraão. Ele fez um juramento e fez uma promessa. E esse juramento e essa promessa aqui estão dentro do contexto de Gênesis 22, quando Isaac nasce. E ali Deus faz para Abraão, então, uma promessa. E fala assim, Abraão, eu prometo a você, eu juro a você, que a sua descendência vai encher essa terra. Eu prometo a você que eu vou continuar contigo, eu vou continuar do seu lado. A sua descendência vai ser como a areia do mar. E ele diz, sabe, Abraão, e não existe ninguém maior do que eu para jurar. Então, pelo que eu juraria? Ele fala assim, eu vou jurar pelo meu nome. Então, ele fez um juramento e fez uma promessa para aquele patriarca, de que ele estaria com ele e de que tudo aquilo que ele disse que faria, certamente ele cumpriria. Agora, o que nós percebemos aqui é que o autor de Hebreus, ele usa o Abraão como um parâmetro, ele usa como um exemplo das promessas que Deus fez para você e que fez para mim. Vamos agora caminhar para o que diz respeito a nós. A palavra sempre é assim. Cada vez que você abrir a Bíblia, cada vez que você ouvir um sermão, cada vez que você pregar, entenda. As pessoas querem saber o que isso tem a ver comigo. Até aqui nós temos ouvido das histórias do povo de Deus. Você deve se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Chegou a hora de você entender isso. Agora Deus quer falar especialmente com você. Vamos para os versos 16 e 17. Diz assim, pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia,
para eles é o fim de toda contenda. 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Ora, Deus, ele fez um juramento, ele fez uma promessa a Abraão. Agora, quando se fala do homem, diz que os homens, quando juram, eles juram diante de uma contenda, diante de uma situação que, digamos assim, pode trazer dúvida, questionamentos. Eu não sei se você se lembra, e na infância a gente faz muito juramento, né? Eu não sei se você é dado a fazer juras, né? Tem gente que fala assim, eu juro, e aí pega os dedinhos e cruza aqui atrás. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, quando alguém falava assim, você vai fazer isso, isso e isso, Neto? Eu disse assim, eu vou fazer. Ele fala assim, você jura? Eu falo, juro. Eu disse, você jura pelo quê? Você se lembra pelo que você jurava? Infelizmente, a gente jurava pelo pai e pela mãe. Olha assim, você jura que se você não fizer, seu pai morre, sua mãe morre. E aí? A gente tremia nas bases, se a gente dissesse assim, eu juro pela minha mãe, então tá bom. Se você não fizer, o que vai acontecer com sua mãe? Sua mãe vai morrer. Por quê? Porque normalmente o homem jura por aquilo que lhe é superior. Então, para uma criança, quem que é superior para ele? Superior para ele é o pai, é a mãe. Só que Deus, quando jura, ele o faz com uma outra base, como nós já falamos. A base de Deus é a sua palavra. A base de Deus é a confiança que a gente tem nele. Sabe, queridos, nos nossos relacionamentos, a gente passa, assim, a conhecer certas pessoas. E a partir do momento que a gente conhece certas pessoas, a gente passa a ter um juízo de valor acerca delas. E a gente passa a confiar ou não nelas. Uma pessoa que mente para você, por exemplo, quando ela fala, você fala assim, será? Se aquela pessoa que te deve, por exemplo, diz assim, olha, dia 10 eu te pago, e já é dia 20, ele nem deu sinal, na próxima vez que ele te pedir dinheiro emprestado, o que você faz? Eu falo, eu não vou te emprestar mais. Agora, aquela pessoa certinha, que não falha, que sempre que fala, cumpre, quando ela te diz uma coisa, você fala assim, olha, é verdade, porque fulano, tudo que ele fala, ele cumpre. Quando a gente se relaciona com Deus, nós temos uma certeza. O nosso Deus não mente. O nosso Deus é honesto. O nosso Deus, quando fala, é verdade. E é por isso que eu quero te levar agora no versículo 18, fala assim, para que, mediante duas coisas imutáveis, e que duas coisas imutáveis são essas, juramento e promessa, que a gente já leu, nas quais é impossível que Deus, o quê, queridos? Que Deus minta. Então, a partir do momento que você entende que Deus não mente, olha como termina o verso 18. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, você precisa entender isso. Eu tenho um Deus que jurou. Eu tenho um Deus que prometeu. E na sua promessa, ele disse que cuidaria de mim. E na sua promessa, ele disse que me salvaria. E se o meu Deus falou, e ele não mente, eu preciso ter com a palavra dele o quê? Alento. Forte alento. Eu estaria falando nesse momento para alguém que está desalentado. Eu digo para você uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está desalentado ou desalentada, você precisa se lembrar daquele que prometeu cuidar de você. Você precisa se lembrar daquele que prometeu cuidar da sua família. Você precisa se lembrar daquele que prometeu pegar na sua mão e te conduzir pelo deserto desta vida até o dia de você encontrar-se com o seu Salvador. E eu quero que você entenda uma coisa. Nunca julgue a presença de Deus pelos problemas, pela ausência dos problemas. Ele nunca disse que nós não teríamos problemas, mas Ele sempre nos garantiu a sua presença, de estar com a nossa mão na sua mão, a sua mão na nossa, para nos dar força para continuar caminhando. Então aqui o apóstolo diz que, em função da veracidade de Deus, em função da fidelidade de Deus,
Ele diz que nós temos que lançar mão da esperança proposta. E eu gosto muito desse verso, quando ele fala de esperança. Você precisa entender que último assunto que é falado no verso 18 é esperança. De modo que quando começa o 19, o assunto ainda é esperança. Vamos para o 19 agora, fala assim, a qual o quê? Está falando da esperança. A qual nós temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Aqui diz que a esperança que nós temos em Cristo é como uma âncora. Eu sei que você talvez nunca tenha visto uma âncora, mas você já viu fotografia de âncoras, talvez você já viu pela televisão, pela internet. Você sabe, porém, qual que é o propósito desse objeto? Ele é um objeto de ferro, pesado, e ele tem um propósito de segurar o barco. Então imagina um pescador chegando no porto, e então ele atraca a sua pequena embarcação ali no barranco. Só que antes de ir para casa, o que ele faz? Ele pega aquele pesado objeto, aquela âncora que está amarrada numa corrente e joga dentro d'água. E ali é a segurança de que ele tem que no dia seguinte, quando ele voltar no rio, o seu barquinho vai estar lá. Porque quem segura o barco é quem? É a âncora. Então, a Bíblia aqui está nos dizendo que nós temos também uma âncora para a nossa alma. E que âncora é essa? Essa âncora é a esperança. É a esperança que a gente tem em Cristo. Então, eu posso perguntar a você, em quem você espera? Ou no que você espera? E eu lhe digo, amigo, eu lhe digo, irmão, quando a sua esperança é Cristo, eu lhe digo, os ventos podem bater sobre a sua vida, mas você fica ancorado. Aquele barco que está seguro na âncora, o vento à noite pode bater nele para todos os lados, mas ele só não desce rio abaixo porque a âncora segura. E eu digo para você, pense agora um pouco na sua vida. Pense nos solavancos que você já passou. Pense nas suas quedas. Pense nas suas perdas. Pense naquele momento que você perdeu alguém que você amava. Quando você se divorciou. Pense no momento que você foi demitido. Como que ficou a sua vida? E eu lhe pergunto agora, quem lhe segurou? Quando a doença bateu à sua porta e que você pensou que ia morrer, eu lhe pergunto, quem lhe segurou? Aonde você firmou a sua alma? Eu tenho certeza que foi em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, a esperança nele é que faz com que a gente não entre em desespero, mas que a gente permaneça firme, confiando de que em algum momento a luz vai brilhar, em algum momento a dor vai embora, em algum momento as lágrimas vão deixar de cair. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu pude contar com a minha âncora, que é a esperança que eu tinha em Cristo. E foi tudo isso que me sustentou em todos os momentos. Eu tenho certeza que é isso que também tem sustentado a sua vida. Esse capítulo que acabamos de estudar, ele fala da necessidade que nós temos de continuarmos focados em uma coisa. Focados em uma promessa. Eu queria falar bem ao seu coração nesse momento. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você o fez porque Ele prometeu te salvar. Porque Ele prometeu te abençoar. E quando Deus promete, Ele não mente. Então eu gostaria agora que você entendesse que o Deus que te prometeu é fiel. E que em função dessa fidelidade, que você tenha um forte alento. Que você alcance esse refúgio. Que você possa confiar de que a sua esperança está arraigada naquele que não pode falhar. E eu quero terminar a mensagem desta noite no último verso, que é o 20, quando ele diz, além do véu,
no final do 19, no 20, ele fala assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é exatamente sobre esse assunto que vamos falar na próxima semana, Melquisedeque como um tipo de Cristo. Entenda que nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém que, como nós, passou por essa vida, pode nos ajudar e estende os seus braços para nos dar refúgio, para nos dar paz, para nos dar a certeza da salvação que Ele nos prometeu quando nos chamou. Que Deus te abençoe e que a certeza da salvação que Cristo lhe oferece possa mais uma vez ter raiado na sua vida com a palavra de Deus. Agora, neste momento, feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo que nos desperta, que nos acorda para a nossa condição e nos faz ver Jesus Cristo, que é aquele que nos salva. Ó querido Deus, assim como o Senhor se dirigiu a esses crentes do passado, que estavam desalentados e pensando em parar, muito obrigado porque essa mesma palavra chegou até nós. E se nesse momento alguém estava triste, desanimado, que a certeza da Tua promessa, que a certeza do Teu juramento com respeito à nossa salvação possa ter enchido de esperança a nossa alma. E que, confiados no Senhor, que nós possamos prosseguir, que nós possamos ir adiante, sabendo que muito em breve nós veremos face a face o autor da nossa salvação. Nós te pedimos essa bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém.